Oposição apresenta ao Conselho de Ética pedido de cassação do senador Delcídio do Amaral. O pedido foi apresentado pela Rede e pelo PPS. O documento que pede a cassação do mandato de Delcídio foi protocolado pelos líderes das duas legendas. O texto pede a cassação de Delcídio por quebra de decoro e afirma que ele se valeu do cargo e da influência política para obter favorecimento indevido. O texto lembra ainda que Delcídio foi o primeiro senador preso no exercício do mandato depois da redemocratização do país. Agora, o presidente do Conselho de Ética tem 5 dias para analisar o pedido. Delcídio do Amaral, que é do PT e foi líder do governo no Senado, foi preso na semana passada, acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi flagrado numa gravação tentando comprar o silêncio de Nestor Severó, que está preso e fechou acordo de delação premiada. O empresário José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, fica em silêncio na CPI do BNDES. Com o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Bunlai teve o direito de ficar calado. Ele está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde segunda-feira passada. Bunlai é suspeito de ter praticado tráfico de influência ao intermediar um empréstimo do Banco Chain no BNDES no valor de 60 milhões de reais. Os deputados da CPI queriam questioná-lo sobre a relação dele com o ex-presidente Lula. Os dois são amigos desde a época em que o petista era o presidente da República. Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, o pecuarista tinha livre acesso ao Palácio do Planalto. Bunlai também é suspeito de envolvimento no esquema de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro descoberto pela Lava Jato. Em depoimento aos investigadores, ele afirmou que não se recorda de ter recebido do lobista Fernando Baiano pedido para que ele intercedesse junto ao então presidente Lula para a manutenção de Nestor Severó na diretoria internacional da Petrobras. Disse ainda que se reuniu com Lula no ano passado pelo menos 3 vezes, mas que nunca discutiu aspectos da Operação Lava Jato com ele. O empresário ainda minimizou a relação de amizade com o petista, atribuindo à imprensa a alcunha que recebeu de amigo do Lula. Bunlai também afirmou que o valor, cerca de R$1,5 milhão, repassado pelo lobista Fernando Baiano, não tinha relação com irregularidades. Segundo o pecuarista, o valor foi um empréstimo para pagar salários de funcionários. Na versão de Baiano, Bunlai solicitou dinheiro para repassar para uma nora de Lula. Após a denúncia de que o Tribunal de Contas da União investiga contratos do BNDES com a JBS, as ações do grupo frigorífico acumulam mais de 16% de queda. Esse é o menor patamar das ações desde fevereiro. Só ontem, as ações do JBS caíram 7%. O Tribunal de Contas da União diz ter encontrado indícios de favorecimento da empresa em operação com o BNDES. As investigações focam em valores que o banco não precisava ter desembolsado. Num dos casos, em 2009, o BNDES comprou títulos da dívida da JBS que permitiram ao frigorífico adquirir uma empresa dos Estados Unidos. Na ocasião, segundo os investigadores, o banco perdeu duplamente e recebeu menos do que poderia. O prejuízo teria sido de quase 614 milhões de reais. O relator do caso no TCU, ministro Augusto Sherman Cavalcanti, disse que houve um desvio da função do BNDES. Deputados da CPI que investiga contratos do Banco de Fomento na Câmara estudam pedir para adiar o encerramento dos trabalhos da CPI devido às novas denúncias. A comissão está prevista para acabar na sexta-feira. O Conselho de Ética vota neste momento relatório do deputado Fausto Pinato favorável à continuidade do processo contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A sessão começou por volta das 3 horas da tarde. Deputados aliados do presidente da Câmara tentaram adiar a votação do relatório. Os parlamentares fizeram vários questionamentos, mas mesmo assim a sessão continuou. Porque nós não podemos deixar que uma votação tão importante como essa, que o país todo acompanha, nós temos uma distorção de um membro que não ordenou aqui nas regras do Conselho. O advogado de Cunha criticou a representação contra o cliente. Segundo Marcelo Nobre, o processo se baseia apenas em uma denúncia do Ministério Público e que não existem provas contra Eduardo Cunha. Nós, advogados, muitas vezes, os parlamentares, os políticos em geral, reclamam da judicialização da política. Mas nós não podemos politizar a justiça.
usando uma denúncia que não faz absolutamente prova de nada. O presidente do PT, Rui Falcão, recomendou que a bancada da legenda no Conselho de Ética, composta por 3 deputados, vote contra Cunha. Nos bastidores, diziam que Cunha estaria chantageando o Planalto para que o PT não desse os votos necessários para a continuação do processo contra ele no Conselho de Ética. Em troca, ele não aceitaria um pedido de impeachment contra a presidente Dilma proposto pela oposição. Mais cedo, o deputado José Geraldo, do PT do Pará, membro do colegiado, chegou a falar que o partido deveria fazer um sacrifício pelo país e salvar Cunha. O deputado Chico Alencar, do PSOL, um dos autores do pedido de investigação contra Cunha, criticou esse suposto acordo. Alencar disse que cada deputado do Conselho de Ética deve agir com independência e consciência. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou denúncia contra o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva. O juiz Sérgio Moro já havia aceitado essa denúncia em Curitiba, mas o processo foi transferido para o Rio de Janeiro, depois de determinação do STF para desmembramento da Operação Lava Jato. Otton Luiz Pinheiro da Silva, que chefiou a Eletronuclear, empresa pública responsável por operar e construir usinas termonucleares, é acusado de receber mais de 4 milhões de reais em propina e também de estar envolvido num esquema de corrupção para as obras da usina de Angra 3. Ele está preso num quartel no Rio de Janeiro. Nesta decisão, a Justiça Federal também aceitou as denúncias contra outros 13 réus, entre eles o ex-presidente da empreiteira Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo, que também está preso.